Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Frota. Você já viu meu vídeo de apresentação, o testemunho do arrebatamento, né, do sonho que eu tive. E hoje é meu terceiro vídeo. E como eu falei que logo na apresentação que eu ia contar o meu testemunho de cura para você. Eu fui curada de câncer, né? Jesus me curou de câncer. E eu quero te dizer, em 2017 eu tive um câncer. Começou a sair um sinal na minha perna, um sinal meio pretinho. Ele foi começando a desenvolver. Eu vou te contar cada detalhe para que você possa fortalecer a sua fé, assim como Jesus me curou, Ele vai te curar também. Confia no Senhor e segue a direção, porque eu vou te passar algumas direções através do meu testemunho, vai edificar a tua fé, amém? E eu quero te dizer, foi em 2017 eu descobri esse sinal e foi quando eu fui fazer os exames. E aí na época eu tinha um plano de saúde, só que o plano não estava cobrindo, né? Porque a empresa estava com alguns problemas. Então, assim, esse vídeo é um pouco demorado, mas você precisa entender o que eu quero te passar. Porque muitas vezes as pessoas não têm fé de superar um câncer, porque mexe muito com o psicológico da gente. Então, e aí depois de um tempo ele começou a crescer, o plano de saúde não estava mais cobrindo, e aí foi quando eu fui procurar o SUS. Eu dizia assim, esse sinal está muito grande. Vocês que estão me ouvindo, olha, começou a desenvolver uma bola, né? Uma bola escurecida, tipo aqueles couve-flor na minha perna, assim, tipo uma árvorezinha preta. Aí eu achava que era estético. Quando eu fui olhar, né? Eu fui procurar o Sistema Único de Saúde. E aí foi quando a doutora disse assim, na época eu já estava na igreja, tinha largado, né, o uniforme, que Deus estava me chamando, que o meu chamado que era para ser obreira, e aí eu ficava, né, também fugindo. E aí foi quando eu disse assim, a doutora disse assim, mulher, por que tu não procurou logo o SUS? Aí eu expliquei pra ela, não, porque eu trabalhava, não tinha tempo. E aí foi agora eu procurar o SUS. Aí quando ela bateu o olho, ela viu na minha perna, né, que depois eu vou mostrar pra vocês onde foi que eu descobri. Eu tenho até uma cicatriz. E aí foi quando ela fez o procedimento. E aí eu retirei, e aí, né, o meu pastor dizia assim, tu já tá curada. E aí foi quando é muito grande esse testemunho, né? Então foi verdadeiramente ali que eu me voltei verdadeiramente para Cristo, quando eu comecei a entender o propósito dele. E aí foi quando passavam-se os tempos, e aí eu ficava fugindo, né, do chamado. Eu ficava tipo assim, as pessoas vinham na minha casa, né? Deus mandava, e eu tava muito aflita, sabe? Porque nas lutas que a gente passa, né? E problemas de saúde e tudo. Aí foi quando me passaram pro... Eu tô contando cada detalhe. Esse vídeo é um pouco grande para você entender todas as coisas. Amém? E aí foi quando me passaram para o hospital do câncer aqui no Amazonas. Então, assim, foi quando aí o médico me avaliou, e aí ele disse assim, eu vou te jogar para um outro hospital. E aí quando eu fui para outro hospital, e aí depois ele me passou para o outro, voltei para o hospital de câncer de novo. E aí em seguida eu tinha sonhos, né? Deus me mostrava em sonhos que ele queria mais de mim, algo de mim. Eu já estava curada, né? Aí depois de um tempo eu refiz uns exames. E eu pedi oração de uma irmã, e ela dizia assim que Deus ia me tratar no leito, né? Assim, tipo assim, eu tava muito aflita, eu tava mesmo esfriando, né, na presença de Deus. Eu tava dentro da igreja, mas eu tava um pouquinho devido às lutas, às perseguições, né? E não que eu estivesse fazendo nada de errado, né? Mas assim, as perseguições, as lutas acabam fazendo você esfriar. Aí vinha o problema de saúde junto. E aí foi quando eu tive que fazer uma cirurgia, né, de um linfonodo. Eu fiz a retirada porque os exames que fizeram acusou que eu tinha linfonodos. São, né, que eles estavam atingindo os linfonodos. E aí foi quando eu refiz os exames. Eu me emociono muito quando eu conto esse testemunho, porque assim,
eu tenho ele escrito, né, no papel assim, eu tenho um propósito nesse testemunho. E aí eu fico muito emocionada porque é algo que eu vivi, né, que foi um de aflição e que hoje eu tô aqui. Aí eu fiz em janeiro de 2018, eu fiz a cirurgia retirada dos linfonodos, e agora que vai contar a história verdadeiramente foi quando, né, a maneira como Jesus me curou, a direção de Deus, que aí você vai entender para sua vida, e eu creio que vai te ajudar muito, amém? Né? E agora eu fiz a cirurgia em janeiro de 2018, retirei os linfonodos e eu estava muito aflita, muito aflita. Aí foi quando a minha mãe ficou comigo no hospital, mas então ia muitas pessoas lá no meu leito, né? Foi aí que eu descobri a capelania hospitalar. A capelania hospitalar é um ministério lindo, apoio esse ministério, a coisa mais linda desse mundo. Eu não sabia, não tinha conhecimento. Jesus, ele levava essas pessoas para mim. Quando eu clamava, eu digo, Senhor, manda alguém aqui para mim. Aí Deus, ele enviava pessoas lá com folheto. E então ali foi quando eu entendi, né? A Bíblia diz, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu clamava, ele enviava, né? Enviava pessoas ali, porque você não sabe como é difícil estar passando por um problema no hospital, ainda mais de um câncer. E aí Deus enviar pessoas e você ali na fé. Não, Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo. Deus falou através daquela irmã que ele vai me curar. Eu só preciso me firmar com ele mais. E aí eu segui todas essas direções. E aí Deus mandava pessoas lá no leito. E aí foi quando, né, tinha uma médica, né, que quando ela olhava pra mim, ela já me matava, né. E ali eu tinha muita fé. Eu pedi a Deus pra mim não, né, porque a fé dela não é a mesma que a gente. Então, assim, aí tinha outros médicos, assim, com outras palavras que me levantava, né. E aí eu ficava muito aflita, eu botava o lençol na minha cabeça, começava a chorar, pedir a força de Deus. Então, assim, esse testemunho é muito grande. Então, mas eu quero contar até o final pra você, em nome de Jesus, que dê tudo certo até o final desse vídeo, pra ninguém me atrapalhar. Então, aí foi quando chegou uma doutora pra mim, que foi essa bênção, e disse que ela ia me mandar pra quimioterapia, porque na verdade, todo melanoma, né, segundo a medicina, ele é maligno. Então, todas as minhas biópsias deram malignas. E eu ainda tinha esperança, né? Quando fosse refazer outras, ainda dá benigna, mas não, todas deram maligna. Então, quando eu peguei quando eu peguei alta, eu desci, né? Já tava com dreno, tudinho direitinho, que ia pra minha casa. Esse testemunho é tremendo, acho que vai te ajudar muito e ajudar pessoas que estão passando por isso. Se não vai te ajudar, pode ser que ou você não está passando por isso e eu nem quero que você passe, mas vai edificar a tua fé também, amém? Então, assim, quando eu desci do hospital, tinha uma irmã que ela passava assim e disse assim pra mim, Jesus te cura. E aí eu digo, eu tomo posse, né? Eu creio na minha cura. E ali eu fui unindo o que Deus falava pra mim e o que eu tava vivendo. Deus falava pra mim, eu tomava posse, ficava tomando posse. E aí quando eu retornei no médico, né, depois para retirar o dreno, já tinha retirado o dreno, ele disse que eu já tinha, né, que ele tinha retirado todos os nódulos, que todos foram malignos, né, tirei, na minha inguinal eu tenho uma cirurgia. Mas eu passei por essa cirurgia porque, né, a criança foi desobediência também, senão não teria passado e teria ficado só com aquela primeira. E aí foi quando eu me voltei para Jesus verdadeiramente, né, consegui lutar e permanecer. Tô de lá para cá até hoje firme para a honra e glória de Jesus. E aí eu voltei no consultório, ele disse, volte com 3 meses, já retirei tudo, né. E ali fora tinha uma irmã que ela foi curada de câncer, lá fora do hospital, que ela estava estragada da cabeça à ponta dos pés. Ela contou esse testemunho, porque quando eu fui nessa consulta, a minha biópsia deu maligna, então tinha esperança de dar benigna, e eu disse, Jesus, por que o meu não deu benigno?
Porque de um irmão lá fora tinha dado maligno, depois deu benigno. E aí quando eu encontrei essa mulher, surgiu a esperança ainda mais. Então foi quando demorou, passou 3 meses, aí eu fui pra casa, passou 3 meses, igreja, quando eu fui passou uns meses, assim, esse período que eu tô te falando de quase 3 meses, que eu tirei o dreno e tudo, o médico já tinha me dado alta pra 3 meses, depois do dreno. Aí eu peguei uma bactéria, né, uma bactéria que foi muito difícil, muito mesmo, né, começou a tufar perto assim, né, onde foi feito o procedimento cirúrgico, nessa região aqui, abaixo da minha barriga. Aí eu achei estranho. Aí foi quando eu levantei um domingo de manhã e aí estourou tudo, né? E aí eu fiquei muito aflita, sabe? Assim, porque eu imaginei que fosse já o câncer, né? Alguma coisa. Porque as pessoas falam que quando mexe, né? E aí foi quando eu fui pra emergência. E aí é quando eu vou te contar, é mais forte ainda essa parte. Muito forte, eu me emociono muito, né? Então, assim, fui pra emergência e eu muito aflita, porque eu via pessoas morrendo. Aí eu dizia, Deus, me tira daqui, porque eu não tava com fé pra ver pessoas morrendo. Eu tava com fé pra... Eu queria ver pessoas vivendo pra que eu pudesse ter fé, vocês entenderam? E aí veio uma irmã lá da rua, ela pediu do guarda pra entrar com a Bíblia. Foi quando ela me deu uma palavra. E ela até faleceu, né? Ela não tá mais aqui hoje, mas eu tô. Deus, ele sabe de todas as coisas. E então, assim, foi quando eu disse, Senhor, eu me lembro a palavra que ela falou pra mim, foi quando ela falou assim, que não era pra me confiar nos homens. Ela me deu um salmo, eu não lembro qual era o salmo. Ela disse, não confia nos homens, confia no que o Senhor está mandando te dizer, né? Se confiar nos homens vai dar problema. Foi isso que quer dizer, que era para confiar nele, independente da palavra que eu falar para mim. E aí foi quando eu disse para Deus, Senhor, me tira desse leito, me bota, se é para mim ficar curada disso, né? Me bota num leito melhor, num lugar melhor, que aqui tem muita gente morrendo e tem pessoas aqui, meu pai. Eu comecei a orar, né? Aí foi quando foi uma médica lá, um anjo de Deus, uma médica novinha, enviada por Deus, aquela médica, coisa mais linda, né? Se formou cedo. E ela olhou pra mim, ela me examinou e disse que aquilo ali não era, né? Era nada a ver com câncer, para ver que Deus enviou ela um anjo pra mim ali, subir com esperança, que era uma bactéria chamada Elisa, né? Uma bactéria. Aí foi quando eu subi para um leito melhor, né? Aí eu subi pro 5º andar, que é a parte assim que eu fico emocionada, o 5º andar. Quem tá me escutando aí, quem vai não volta mais, tá? E eu não fiz químio, eu não fiz rádio, clamei a Jesus e melanoma faz sim, porque melanoma ele também atinge parte de órgão, de corpo, né? É o câncer de pele mais agressivo que tem. E aí eu subi, e aí foi quando começaram a me medicar, os enfermeiros, né? Fui muito bem tratada. Deus ali proveu um leito pra mim ficar melhor. Foi quando... Aí chegou um médico pra mim e disse assim, Maria, eu vou te mandar pro centro cirúrgico. Aí eu clamava, e ele é um bom médico, mas você sabe que eles não têm a mesma fé que a gente, eles estudaram pra isso, né? Então o que acontece? Aí eu clamei, eu orei, Senhor, no nome de Jesus, não deixa que eu passe por cirurgia de novo, porque como não vai ficar, né, essa parte da cicatrização. Aí foi quando eu digo, meu Deus, me ajuda que seja só com medicação. E aí, verdadeiramente, Deus ouviu, né? E aí, aquela médica lá, que só dela falar me deixava aflita. Ela passou foi ela mesma que me atendeu, muitas Deus permite, né? E aí ela passava a bolsa de água morna, tudinho pra mim, fazia. Tomei os antibióticos, as medicações, parece que eu fiquei 12 dias, se eu não me engano. Foi quando tinha pessoas que tomavam remédio e a bactéria não sumia. A minha sumiu, para honra e glória de Jesus, sumiu com as medicações.
E aí foi quando Deus enviava pessoas lá pra mim, enviava a capelania hospitalar. Eu quero mandar um beijo para todos da capelania hospitalar do mundo inteiro. Eu amo esse ministério de todo o meu coração. Aí foi quando eu deixa eu me lembrar, né? Aí aquela doutora chegou, todo dia tinha o parecer médico. Aí nós ficamos aflita. Aí foi quando foi uma vez, eu, meu Deus, não deixa aquela médica mais vir aqui comigo não, porque só dela me olhar, ela me mata. Aí quando ela voltou, eu tô te contando isso pra você ter a fé que eu tive, amém? Aflita eu fiquei, mas eu tô aqui hoje. Aí ela disse assim, eu vou te mandar pra uma quimioterapia. Aí eu disse, eu uni a minha fé, né? Eu uni a minha fé com o que Deus tinha me falado, amém? Né? E aí foi quando eu disse pra ela que eu não ia fazer a quimioterapia. Eu agi, mas eu tava com a minha cabeça assim, sabe? Meu Deus, e será? Se eu precisar, eles não vão mais querer me atender. Eu não vou fazer quimioterapia porque o médico que me operou disse que não precisava. Não precisava, então eu não ia fazer mais, né? Aí ela, tudo bem, ela anotou, disse que eu não ia fazer quimioterapia. Aí foi quando eu desci, depois de um período, né? Ali muitas pessoas ao meu redor, Deus me usou para elas ali. Eu levava a Bíblia para elas, eu sabia que Deus já queria me usar. Tô falando um pouco alto por causa do barulho, né? Então, assim, tinha uma mulher que morreu com melanoma do meu lado, entendeu? E aí foi quando eu peguei alta, né? Tudo foi na base da minha fé, né? Assim que Deus trabalhou. Antes de eu ir pro hospital, antes de eu pegar a bactéria, vi uma pastora pra mim, disse que Deus poderia permitir eu voltar novamente. Deus já sabia que eu tava com aquela bactéria, né? Deus todo o tempo no controle de todas as coisas da minha vida. E aí eu voltei pra minha casa. Então, assim, nas reavaliações médicas é quando a gente fica mais aflito. Então, assim, antes de eu ir pra igreja, antes de eu voltar pro médico, que eu tinha, né, eu fiz os exames lá na emergência. E aí foi quando esses exames, na verdade, eu ficava muito aflita, eu ia pra igreja. E aí eu via, né, pastores falando assim, Deus vai fazer, ele não falou que vai fazer, espera só mais um pouquinho, porque eu pensava, assim, eu tava muito aflita já, de tanto estar em médico, muita luta, né, aí aflição. Quando eu fui no médico levar as minhas reavaliações depois da bactéria, um pastor encontrou comigo e disse assim, que ia dar tudo certo, que Deus, ele estava ali no controle. Aí eu perguntei do meu pastor também, e ele disse, não te preocupa não, que tu ainda vai ver teus netos, né? E aí a minha filha tem 17, né? Eu digo pra ela que tudo tem seu tempo, mas eu digo, Senhor, amém, glória a Deus. E aí foi quando eu fui levar os exames, né? E o médico disse assim pra mim, Maria, tá dando noutra parte do teu corpo câncer, mas vamos refazer os exames, porque pode ser que não esteja mais, não tenha mais nada, né? Porque tu estava na emergência, tomou medicação. E aí foi quando o nome dele era Manuel de Jesus, não era o médico, né? Meu Deus, eu citei o nome do médico, mas não tem problema, porque ele é um anjo de Deus. Eu não gosto de citar nomes, mas ele é um anjo de Deus, esse médico. Até hoje, né, eu evangelizo ele pelas redes sociais. Eu não gosto de contar nomes em testemunho, mas não tem problema, ele é um anjo, esse homem. Foi um anjo enviado por Deus. Até o nome, né, você pode ver aí do outro lado. E aí foi quando eu refiz os exames. E aí Deus falava comigo que não era para mim me preocupar. E numa roda de oração, a pastora pregando, disse assim, eu não te falei que eu vou te curar, por que tu tá duvidando? E eu baixei minha cabeça. Quando eu fui no médico levar os exames, ele disse que não tinha dado mais nada, né? Então,
Para honra e glória de Jesus, eu tô aqui hoje, tudo na direção de Deus. Então, quando Deus enviar pessoas no seu caminho, quando você estiver aflito, e o Senhor, Ele te enviar alguém, amém? Né? Alguém no teu caminho, quando você está passando por alguma aflição na hora de saúde, toma posse, toma direção. Porque Deus não vê como os homens vê, amém? E eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer através desse vídeo. Se você não está passando por nenhuma enfermidade como câncer, eu creio que você nunca vai passar, envie para alguém esse vídeo. Se ela está passando por esse problema, que vai te dar essa fé dela, a fé dela vai crescer, porque na hora a gente fica muito aflito, na hora mexe muito com o psicológico. Eu aprendi a fazer crochê quando eu me operei. Eu ocupei a minha mente, me voltei mais para Cristo. Que quando vinha pensamento para mim que o mundo era melhor, o Espírito Santo dizia: se tu voltar para o mundo, tu volta para lá, né? Deus foi me tratando e eu tô aqui hoje para honra e glória de Deus. Um beijo, um abraço para todos vocês que estão me assistindo e muito obrigada por estar me apoiando aí nesses vídeos. É para honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, fica na paz.